Olá, estudante! Nesse vídeo, vamos compreender o governo de Deodoro e o governo de Floriano. Quando proclamou-se a República, imediatamente foi formado o governo provisório, chefiado pelo Marechal Deodoro, já que ele era um dos principais responsáveis pela origem da República. Em dezembro de 1889, foram convocadas eleições para formar o Congresso Nacional Constituinte, ou seja, seriam realizadas eleições para escolher os primeiros deputados da República. Qual seria a missão desses deputados? Escolher o presidente da República e elaborar a nova Constituição do Brasil. Uma Constituição é um conjunto de leis. No mês de fevereiro de 1891, o Congresso Nacional elegeu o Marechal Deodoro da Fonseca para presidente e o Marechal Floriano Peixoto para vice. Foi uma eleição indireta. Significa que se realizou por representantes dos eleitores, e não diretamente por eles. Em 1891, foi promulgada a primeira Constituição da República, construída pelos deputados. O que dizia essa Constituição? Vejamos. O poder foi dividido em três: poder executivo, legislativo e judiciário. A separação entre o Estado e a Igreja. O Brasil deixou de adotar o catolicismo como religião oficial e passou a ser um Estado laico. A educação pública passou a ser laica. Implementou-se a liberdade de culto religioso e o casamento civil. A Constituição decretava o voto direto e para homens alfabetizados maiores de 21 anos, exceto padres, soldados e mendigos. A Constituição não determinava que o voto deveria ser secreto. A forma de governo definida era a República Presidencialista, com eleições de 4 em 4 anos. Nessa forma de governo republicano, o presidente da República é o chefe de Estado e de governo. Ele nomeia seus ministros e exerce o poder executivo. Outro ponto incluído na Constituição foi o princípio do federalismo, um sistema de governo em que os estados têm autonomia administrativa em relação ao governo central. Assim, os estados ganhavam autonomia para criar leis próprias, organizar forças militares e pedir empréstimos no exterior. Esses eram alguns dos principais pontos da Constituição Federal de 1891. Nesse momento, estudaremos o breve governo de Deodoro. Na época, o ministro da Fazenda, Rui Barbosa, determinou a emissão de mais dinheiro, uma vez que havia escassez de moeda em circulação. Entretanto, a política de aumentar a quantidade de dinheiro em circulação levou o país a uma grave crise econômica. Vamos fazer uma comparação para compreender a situação. Imagine uma indústria que fabricou um produto com quantidade exagerada. O que vai acontecer com esse produto? Ele vai ficar desvalorizado.
foi isso que ocorreu com a moeda: inflação, desvalorização. Ainda no governo Deodoro, deputados e senadores aprovaram leis que colocavam limites ao presidente. Foi aprovada uma lei que trazia a chance do presidente ser afastado do cargo. Em resposta, Deodoro fechou o Congresso, o local de trabalho de deputados e senadores, e decretou o estado de sítio. O que é estado de sítio? É quando o poder legislativo e o poder judiciário são suspensos. Pouco depois, sem o apoio do exército, Deodoro renunciou ao cargo em novembro de 1891. Eleito em fevereiro, seu governo durou 9 meses. Então, o Marechal Floriano Peixoto assumiu a presidência. Entretanto, a Constituição determinava que, em caso de renúncia do presidente, novas eleições deveriam ser convocadas. Mas não foi o que aconteceu. Durante o governo de Floriano, ocorreram 2 grandes revoltas. A Revolução Federalista iniciou-se no Rio Grande do Sul, ocorrendo entre os anos de 1893 e 1895. Essa revolução pode ser entendida como uma guerra civil entre republicanos e federalistas. Vamos conhecer esses 2 grupos. Os federalistas, que também eram chamados de maragatos, tinham objetivos bem definidos. 1. Derrubar o governador do Rio Grande do Sul, Júlio de Castilhos, que era aliado de Floriano Peixoto. 2. Implantar um governo parlamentarista, o que indica que queriam a volta da monarquia. 3. Depor o presidente da República, o Marechal Floriano Peixoto. Já os republicanos, também chamados de pica-paus, ou ainda chimangos, defendiam o presidencialismo e apoiavam o presidente Floriano Peixoto. Iniciado no Rio Grande do Sul, o movimento alcançou os estados de Santa Catarina e do Paraná. Em Santa Catarina, um coronel aliado de Floriano ordenou na ilha de Anhatomirim um fuzilamento em massa dos revoltosos, acusando-os de restauradores da monarquia. Com a vitória de Floriano no estado, a capital de Santa Catarina, então chamada Nossa Senhora do Desterro, mudou seu nome para Florianópolis, ou seja, cidade de Floriano. O conflito provocou cerca de 10.000 mortos e milhares de fugas para o Uruguai. Durou mais de 2 anos e os republicanos foram vencedores. A revolta da Armada foi realizada pela Marinha. Os marinheiros revoltosos criticavam duramente o governo de Floriano, exigiam a sua renúncia e a eleição de um novo presidente. Queriam que a Constituição fosse cumprida. A Constituição dizia que, caso um presidente não completasse ao menos metade de seu mandato, seu sucessor deveria ser escolhido por meio de novas eleições. E como vimos, o governo de Deodoro durou apenas 9 meses. Navios de guerra da Marinha
ameaçaram bombardear a cidade do Rio de Janeiro caso o presidente não convocasse novas eleições. E foi o que ocorreu. Em setembro de 1893, os tripulantes de um navio de guerra bombardearam a cidade do Rio de Janeiro com a intenção de desestabilizar o governo. Os tiros atingiram uma torre da igreja Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores, no centro da cidade. Inclusive, essa igreja ainda existe. Em Santa Catarina, houve contato entre a Revolução Federalista, que estudamos há pouco, e a Revolta da Armada. E o que esses dois movimentos tinham em comum? Eram opositores de Floriano Peixoto. No mês de abril de 1894, a revolta da Armada já havia sido sufocada, esmagada. O governo recebeu o apoio do PRP, Partido Republicano Paulista, e de setores do Exército. Floriano Peixoto ficou então conhecido como Marechal de Ferro e cumpriu seu mandato até o final. Seu mandato, entre aspas, é claro. Nas eleições de 1894, foi sucedido por Prudente de Moraes, eleito pelas urnas. Ele era um representante das elites paulistas.